eu vou trazer os fatos conforme eles estão se formando na nossa história. Eles vão ser impactantes ou não, dependendo da opinião pública, dependendo do julgamento do STF, do momento em que foram noticiados e que a PGR começou a investigação e foi formalizada a denúncia pela Procuradoria-Geral da República, até o momento da aceitação da denúncia pelo STF. Vem comigo, eu sou Ironi Silva, já vão se inscrevendo no canal, deixe seu like, acione as notificações, compartilhe, pessoal, compartilhe esse vídeo, comente no final, faça o seu comentário. Desde já eu agradeço. Vamos fazer história juntos? Vem comigo nesse vídeo? Pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente e militares são levados a julgamento por tentativa de golpe de Estado. Neste vídeo, explicarei o processo que tornou Jair Bolsonaro e 7 aliados réus no STF, os crimes a eles imputados, os argumentos da acusação e da defesa, e o que acontece agora com cada um deles. Não perca essa análise detalhada sobre um caso que marca a democracia brasileira. A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e ex-integrantes do seu governo, como o ex-ajudante de ordem Mauro Cid e o ex-ministro Braga Neto, por tramarem um golpe de Estado no país. A investigação apurou a existência de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022, na tentativa de manutenção do então ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder. 2 dias antes da finalização do inquérito, 4 militares do Exército e um agente da Polícia Federal foram presos, após serem acusados de tentar matar o presidente Lula, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O plano teria sido traçado no fim do ano 2022. Em ato contínuo, o relator passou a julgar a denúncia em relação a cada um dos indiciados em ordem alfabética, rebatendo todos os argumentos apresentados no STF pela defesa. O primeiro a ser julgado foi o ex-diretor da Agência Brasileira de Investigação, deputado Alexandre Ramage. A denúncia aponta uma estrutura paralela dentro da agência para investigar adversários políticos e desacreditar as urnas eletrônicas. Devem ser apurados durante a instrução penal, processual penal, que foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta. O segundo denunciado foi o ex-ministro Anderson Torres. Segundo o relator Alexandre de Moraes, ele atuou com destaque, dando ênfase nas informações falsas sobre as urnas eletrônicas. O relator destacou ainda que, através de informações da PGR, da interferência ilícita nas forças de segurança pública nas eleições de 2022.
demonstrando indícios razoáveis que Anderson Gustavo Torres teve papel central na concretização do plano, com o objetivo da realização de um policiamento direcionado no segundo turno das eleições por parte da Polícia Rodoviária Federal, que está dentro da estrutura hierarquicamente subordinada ao ministro da Justiça. Terceiro denunciado foi o general da reserva Augusto Heleno, do Gabinete Institucional. Segundo o ministro, tinha conhecimento da minuta do golpe e ajudou a estruturar a divulgação de notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Então a gente conversa em particular na nossa sala lá sobre esse assunto. Qual assunto? Infiltração de agentes da BIM na campanha eleitoral. Então a gente conversa em particular na nossa sala lá sobre esse assunto, o que porventura a BIM está fazendo, tá? Então, há todos elementos razoáveis, indícios de autoria para o recebimento de denúncia contra Augusto Heleno. O terceiro denunciado foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator afirmou existir provas que o ex-presidente era o líder de uma organização criminosa que atuou de forma coordenada em 2022 na tentativa de manutenção do então presidente Jair Bolsonaro no poder. Indícios razoáveis de recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República que aponta Jair Messias Bolsonaro como líder da organização criminosa. Jair Messias Bolsonaro começou a organizar uma estratégia para difundir notícias falsas sobre o sistema eleitoral brasileiro. O ministro, através de um vídeo, mostrou a participação do ex-presidente em uma manifestação golpista em 7 de setembro de 2021. Em 7 de setembro de 2021, todos se recordam, na Avenida Paulista, que o então presidente Jair Bolsonaro, após algumas palavras carinhosas em relação à minha pessoa, disse que, a partir daquele momento, não cumpriria mais ordem judicial. O ministro trouxe a denúncia o momento da participação do ex-presidente a uma reunião de embaixadores na qual foi usado o palácio e a estrutura do governo para repetir mentiras sobre a urna eletrônica. O TSE condenou o ex-presidente por abusos do poder político, tornando-o inelegível por 8 anos. Dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. Isso não há dúvida. O fato, as interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou e não quis, se analisou e quis, isso será no juízo de culpabilidade. Tenente Coronel Mauro Cid confessou os crimes em delação premiada, segundo o relator. Quinto denunciado, ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, arguiu justa causa, o que foi indeferido pelo relator, dizendo que o acusado teve contato e alterou a pedido de Bolsonaro o relatório da defesa para implantar dúvidas sobre a lisura das urnas eletrônicas. Não há nenhuma fraude, não houve nenhuma fraude, não houve nenhum indício, mero indício de fraude. O presidente Jair Bolsonaro proibiu, ou então ministro da Defesa, de apresentar essa conclusão ao Tribunal Superior Eleitoral. Sabemos que um general 4 estrelas, ministro da Defesa, ele poderia se recusar a cumprir uma ordem manifestamente ilegal do presidente da República. Sexto denunciado, o candidato a vice-presidente de Bolsonaro pelo PL, general da reserva Walter Souza Braga Neto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil. Segundo a PGR,
descreveu o denunciado insuflou os movimentos golpistas. Aquele vídeo em que General Braga Neto conversa com manifestantes em frente ao quartel e afirma para os mesmos terem esperança, porque ainda não havia terminado e algo iria acontecer. Segundo o relator, a PGR denunciou a efetiva formalização de uma reunião golpista na casa de Braga Neto. Tem já o referenciamento, tem o certificado de entrada no Palácio do Planalto. Então, além das provas independentes e autônomas, além dos depoimentos do colaborador, a comprovação dessas afirmações feitas pelo colaborador. Após a leitura de toda a denúncia, o relator, em seu voto, concluiu pela materialidade do fato e pela participação dos acusados, concluindo então pelo acolhimento da denúncia, tornando os acusados em réus, abrindo-se a votação dos outros ministros. De proteção do Ministério Público, se é que são verdades as frases do ministro Alexandre de Moraes. Com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho o relator. Vossa Excelência, então, acompanha o relator para receber na íntegra a denúncia. Nos exatos termos do voto do eminente relator. Pois não. Como vota o ministro Luiz Fux? Denúncia extremamente ampla e muito bem elaborada. Isso até é uma blasfêmia dizer que o professor e jurista Paulo Rouanet elaborou uma denúncia inepta, sem condições de imaginar isso. Mas, e aqui foi bem explicado, e é bom que fique claro, nós estamos numa fase de prelibação, de verificação dos indícios de autoria e da materialidade dos delitos. Isso é uma fase ainda inicial. E todas essas digressões que eu fiz agora, eu vou me reservar para analisar melhor no curso da instrução. E se eu quero me reservar, o direito não, os juízes têm poder, não tem direito, tem poder e dever. No poder de avaliar, eu necessito efetivamente receber a denúncia, para que eu possa, aí sim, me aprofundar em todas essas questões que eu aqui citei como observações. Porquanto, em relação à autoria e à materialidade, o relator e o Ministério Público legaram à turma, à sociedade, tudo quanto nós precisávamos saber para o recebimento da denúncia. Então, eu quero acompanhar o eminente relator, nos termos do seu voto, e, ao mesmo tempo, dizer que nós devemos ainda manter a grande, extraordinária esperança de que o nosso país continuará a viver um Estado democrático de direito, onde se garante justiça, segurança, verdade e liberdade. E com esses fundamentos, senhor presidente, eu queria acompanhar integralmente o relator, parabenizando por essa... eu sei que esse momento não é de parabéns, mas assim, uma deferência ao seu trabalho, que conseguiu fazer, digamos assim, abreviar a nossa tarefa. Porque muitos se imaginavam, todos vão pedir vista, a denúncia é muito grande. O ministro Alexandre, vamos dizer assim, numa linguagem coloquial, não deixou pedra sobre pedra. E aqui me trouxe a paz necessária como juiz para receber a denúncia e acompanhá-la. É como voto. Obrigado, ministro Luiz Fux. Como vota a ministra Carmen Lúcia? O compromisso é de receber para que o país saiba, que a sociedade brasileira saiba que estamos cumprindo o nosso dever de dar sequência para a apuração devida, para a instrução do processo e para um julgamento justo e democrático, porque, felizmente, o golpe não deu certo. Temos democracia no Brasil, temos um Supremo atuando como sempre atuou. Voto, portanto, no sentido de receber a denúncia
tal como apresentado pelo Procurador-Geral da República, presidente. Obrigado, ministra Carmen. Eu gostaria primeiro de registrar que hoje o ministro Alexandre de Moraes trouxe aqui e exibiu documentos e vídeos que mostram fatos extremamente graves e que, em tese, podem configurar os crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, e ainda dano qualificado e dano a bens protegidos por lei. Então, em tese, estamos aqui diante de fatos devidamente demonstrados e aptos a configurar, em tese, os crimes que foram narrados pela Procuradoria-Geral da República na denúncia apresentada. Eu acho importante também registrar, eminentes ministros, que o Código Penal prevê o instituto do concurso de pessoas. Então, o artigo 29 diz: quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a eles cominadas. Então, o que significa isso? Que não necessariamente o acusado tem que ter estado no dia 8 de janeiro, mas se ele concorreu de alguma forma para que esse evento tivesse ocorrido, ele responde nos termos da lei. É o que está expresso no Código Penal. Então, ao meu ver, não adianta dizer que a pessoa não estava no dia 8 de janeiro se ela participou de uma série de atos que culminaram nesse evento que, em tese, é compatível com os delitos escritos pela Procuradoria-Geral da República na denúncia. Ministro Dani, porque se não fosse assim, não existiria mandante de homicídio, né? Exatamente, exatamente. Ele apenas o autor material, né? Exatamente. Então, existem inúmeros documentos que mostram, em tese, a participação dos denunciados em atos que podem ter culminado no dia 8 de janeiro. Se esses documentos, se esses depoimentos são verdadeiros ou não, é o que se vai discutir ao longo da instrução. Mas, neste momento, eu também considero que há materialidade e indício de autoria a ensejar o recebimento integral da denúncia, tal como exposto pelo voto do eminente relator. E por isso eu estou acompanhando na íntegra Sua Excelência, farei a juntada de voto que é também integralmente convergente com o voto do eminente relator. Assim sendo, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade, recebeu a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República em face de Alexandre Rodrigues Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto, nos termos do voto do relator. O primeiro passo é a publicação do acórdão, abrindo prazo para a interposição do recurso de embargos de declaração, que visam esclarecer pontos obscuros e contraditórios da decisão dos ministros. A ação penal é conduzida pelo relator e o primeiro passo para isso é a citação dos réus, para que apresentem a defesa prévia, observando os prazos. Nessa fase processual de instrução penal, os prazos são simultâneos para a PGR e para os réus do chamado núcleo crucial. Essa peça processual é o momento de apresentar todos os argumentos e teses da defesa, especificar as provas que se pretende reunir e listar testemunhas.
fase de instrução criminal. Esse é o momento de produção de prova perante o judiciário. Oitiva de testemunhas da acusação e da defesa, apresentação de provas documentais e periciais, autorizadas pelo relator, para esclarecer circunstâncias ou fatos apurados durante a instrução. Finalizada essa etapa, o relator marca a data para oitiva dos réus, que podem falar ou usar o seu direito constitucional de ficar calado. Logo após esse evento, são intimados a acusação e defesa para simultaneamente apresentarem suas alegações final. No caso em questão, como há delação premiada, os prazos começam a contar a partir da apresentação da peça processual do colaborador, ou delator, no caso. Finalizada essa etapa, o relator irá preparar o seu relatório com o seu voto. Quando a ação penal estiver pronta para julgamento, caberá ao presidente do STF ou aos presidentes das turmas marcar a data para esse julgamento. Na sessão de julgamento, após a leitura do relatório pelo relator, a acusação e a defesa terão prazos para a sustentação oral. Após essas manifestações, o relator apresentará o seu voto e, em seguida, os demais ministros, conforme as normas e regimentos internos, irão votar. A decisão do colegiado será tomada por maioria de votos, absolvendo ou condenando os acusados. Além desse processo que já tramita no STF, existe mais 3 denúncias em andamento com já pauta de julgamento marcado. Algo parecido com o seguinte, senhores embaixadores, tão logo o TSE anuncia o resultado, o senhor deve, junto aos seus respectivos chefes de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. No mínimo, sinal amarelo. Fosse quem quer, eu ou Lula, é para reconhecer imediatamente? Reunir os embaixadores é uma política privativa do presidente da República. Ele não podia ter feito isso. Conhecedor do inquérito 1361, convidei os embaixadores, 2 meses depois, a comparecer no Alvorada. Convidei o ministro Fachin a comparecer também, tudo aberto, dentro da cinturinha. Ele não foi. Ali eu mostrei o que era o inquérito. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo, pessoal deve ter percebido, da forma tão incisiva como o ministro Alexandre de Moraes conduz, ou se conduz, é algo esquisito por aí. O que ele quer esconder? Apenas o inquérito 1361? Eu digo que o inquérito 1361 é 99%. Mas vamos lá. Houve interferência no TSE nas eleições de 22 ou não? Não vamos falar em fraude, possível fraude aqui, esquerdo. 100%. Confiável. As urnas. Mas vamos abrir em casa 13.000. O Supremo Corte está se passeando e se manifestando nos autos do processo. Foi de meses e meses de investigação, muito bem feito pela Polícia Federal, muito bem feita pelo Ministério Público, com muita delação de gente importante que está acusando que tentou acontecer no Brasil.
Este julgamento, ele redefine os limites da democracia brasileira. Seja qual for o desfecho, ele já entrou para a história, como um marco na relação entre política, justiça e forças armadas. E você? O que acha? Deixe os seus comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e acionar as notificações para que eu possa trazer mais vídeos como esse dentro da minha formação acadêmica. Obrigado a todos por assistir. Fiquem todos com Deus.